E deixa eu te falar, mas, cara, a gente sabe que, por exemplo, se fala muito em crise. Sim. A todo momento, por exemplo, você pode ter terminado o Covid agora, bolsa recuperando, respirando. Ali, 2020 mesmo, mal acabou a crise do Covid, já tem gente falando de outra crise, etc, enfim. Como é que você... Como que o cara filtra, basicamente, quando a gente pode estar... Ou como ele identifica quando pode estar próximo de uma crise ou não? O que Cara, você usa? O que você faz? faz bastante sentido, assim, é bem simples de entender. É mais fácil entender isso do que é uma opção. A gente vai farejar as fragilidades. Então não é que eu estou prevendo que o movimento vai acontecer. Eu estou prevendo que a fragilidade está se acumulando a um ponto de que já está propício. Não necessariamente vai acontecer. O fato é o seguinte, você nunca vai ter um crash ou um colapso se a volatilidade estiver alta e se as pessoas estiverem falando de crise. Então, quando tiver o assunto for crise, não tem colapso. Pode ter bear, tá certo? Mas colapso não tem. O colapso, ele é um blow off top. Ele é uma explosão de um topo. Então nós tivemos em 29, nós tivemos em 50 e pouco, em 74, em 87, em 98, em 2000, em 2008, em 2020. Nós tivemos mais ou menos uns 8 eventos desse na história, 8, 10 eventos desse na história, com todas as características, e são sempre muito parecidos. Normalmente vem depois de um ciclo de alta de juros, então o ciclo de alta de juros ele traz primeiro uma queda, mas depois, quando o juros está para cair, o mercado começa a se animar e começa a subir, que é o que a gente está vendo agora. Normalmente a volatilidade está extremamente baixa, o que é ótimo, porque o pós-vinho fica muito barato. Porque quanto mais baixa a volatilidade, mais barato é o pós-vinho. Então, quais são os fatores para a gente reconhecer que existe uma maior probabilidade da gente ter um crash, um colapso, que é raro? Então, primeiro, a volatilidade cai muito. Segundo, você tem um otimismo. Normalmente um crash, ele vem depois de um otimismo, vem depois de uma mania, né? Outra coisa... então Bitcoin, eu fico pensando, Bitcoin Jesus, amado. Me pergunta de Bitcoin aqui, depois que eu terminar isso aqui, agora, eu vou dar minha opinião de Bitcoin. Pode deixar, deixar aqui. Então, o primeiro é isso, todo mundo tá otimista, animado, Lamborghini na rua, volatilidade lá embaixo, valuations esticados, então... Normalmente valuation, PL, tudo muito esticado. Cenário de queda de juros, normalmente, inversão da taxa de juros. Nós estamos com 600 dias da taxa de juros invertida. O que é a inversão da taxa de juros? O juro americano subiu e agora todo mundo está querendo que ele caia. Quando o juro sobe, o juro curto fica mais alto que o longo. Só que isso é antinatural. O natural é que pegar dinheiro para um longo prazo custe mais caro do que para o curto prazo. Então você tem uma inversão, o juro longo está mais baixo e o juro curto está 5,25 lá nos Estados Unidos e o 10 anos está 4,30, 4,40. Então tem essa diferença. Então, normalmente depois que desinverte, você costuma ter esse tipo de evento. E a gente tem o nosso sinal de crise, que ele é medido com entropia. Entropia é a quantidade de energia acumulada no sistema. E aí a gente usa umas transformadas, usa física mesmo, é bem interessante. E esse é um dos indicadores mais importantes para a gente. Mas quando o resto converge, aí é perfeito. Por exemplo, em outubro do ano passado nós tivemos o nosso sinal de crise apontando para uma chance maior, mas o resto das condições não estavam perfeitas. Então eu aumentei meu pozinho, mas avisei para o público. Falei, provavelmente não vem colapso agora. Agora, em outubro, se vier o sinal de crise, nós estamos muito mais propício. Se vier em março de 25, mais propício ainda, porque quanto mais tempo leva que a energia vai acumulando, é que nem um elástico. Sim. Ele vai esticando, quando solta, ele tem uma potência muito maior. E normalmente o que acontece é o seguinte, você tem uma dissociação entre a expectativa e a realidade. A expectativa, a esperança das pessoas vai aumentando. O juro vai cair, a bolsa vai subir, a IA vai revolucionar, o emprego e tal. Ao mesmo tempo, a realidade vai degradando. Então você vê, hoje saiu o payroll, que é um dado de emprego lá nos Estados Unidos. Se você olhar, aumentou 100 mil vagas a mais do que se esperava. Baita notícia. Mas você vê a taxa de desemprego, outras coisas, não é tão boa assim. Mas
as pessoas veem como uma notícia positiva. Então, normalmente você tem uma separação entre a realidade, que vai caindo, o fundamento, o real vai caindo, e a expectativa vai subindo. E aí você tem um evento de quebra de expectativa. Então, a Covid foi perfeita. A gente estava com muita energia acumulada, a gente estava propício a um crash. Mas a pandemia simplesmente foi um gatilho absurdo. Então, pode ser que a gente tenha esse estado, essas condições, mas não tenha um evento que quebre a expectativa. A gente brinca que é a baleia boiando, né? É a quebra de um grande banco, é uma quebra de uma instituição, é uma fraude descoberta, um país. Eu me lembro da Rússia em 98, foi muito interessante. E teve um fundo de uns prêmios Nobel de Economia de opções, que o Black-Scholes quebraram, né? O Black-Scholes, que é o nome da fórmula e tal, o Scholes quebrou nesse evento de quebra da Rússia em 98. Então sempre é um conjunto de fatores com uma energia acumulada muito grande que faz com que o mercado caia enormemente, e esse é o maior risco para o portfólio de uma pessoa. Por quê? Se você perdeu 50%, você precisa de 100% para você recuperar esse dinheiro. Além disso, normalmente esses crashes acontecem em situações em que a economia está mais fragilizada e que o cara pode perder o emprego, ele pode se separar, ele pode querer trocar de alguma coisa e o dinheiro dele está preso lá, ele perdeu seus 50%, 60% do dinheiro e aí muitas vezes ele vai ter que marcar mercado ali e sair. É um efeito dominó gigante, né? Porque essa estatística que a gente faz que a bolsa no longo prazo dá dinheiro, ou deu dinheiro, é só para prazos muito longos. Sim. Se você tiver que sair no meio da série histórica, porque você perdeu péssimo, o emprego, né? Você não vai ter o mesmo retorno do resto das pessoas. Boa. Me lembra muito o caso as histórias dos fundos, né? Que obviamente vão incentivar isso, né? Pô, muitas vezes a nossa bolsa tá caindo aqui, o pessoal fala, mas cara, para de cair não, aí saem os números dos fundos, né? Pô, resgate recorde, resgate. Pô, o cara tem que realizar a posição para poder integralizar a cota do